Oizinho! Temos aí então um episódio que está saindo no dia e na hora correta, não é mesmo? Pois é. Hoje eu não venho trazendo algo específico, na verdade, eu fiz um convite há um tempo atrás, que eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, e eu achei interessante pedir para que alguém me trouxesse um pensamento pensante para que eu pudesse arborizar. E arborizar é você plantar uma ideia, regar com curiosidade e deixar que esses galhos se estiquem para todos os lados, né. E isso faz sombra, gera frutos, que são as reflexões e tal. Então eu achei muito interessante, eu acho que a gente pode concretizar até esse novo quadro, eu posso fazer aí uma vez por mês, respondendo esses pensamentos pensantes, acho que é interessante. O Nicolas, ele trouxe um pensamento pensante, a gente vai estar regando esta semente para que possamos arborizar. E ele diz que existem pessoas que querem se divertir junto com você, pessoas que querem que você as divirta. Eu achei interessante porque a gente tem os companheiros de diversão, né, que investem capital emocional, onde se o rolê ele flopar, vocês riem do fracasso juntos. E tem os consumidores de carisma, assim, eles pagam com o tempo deles, mas eles esperam dividendos em forma de gargalhadas ou outras coisas. E se você tá num dia cinza, eles acabam reclamando mais do que quando alguma coisa sai fora do ar, no caso você, sabe. Aí a gente vai pra aquela ideia do bobo da corte, né, porque historicamente ele era o único que podia dizer as verdades para o rei desde que o fizesse rir. O problema é que na vida real, se você assume o papel de ser o engraçadão do grupo o tempo todo, você acaba perdendo o direito de ser trágico, sabe. Aí às vezes eu começo a pensar: "Será que a gente tá treinando as pessoas ao nosso redor pra nos amarem pelo que a gente é ou pela performance que a gente entrega", sabe. Tem também aquele momento em que, o silêncio ele fica desconfortável e você sente uma compulsão quase física de, ai, contar uma piada ou de quebrar aquele silêncio ensurdecedor ou puxar um assunto aleatório. E eu observo que é um sintoma clássico, né, de quem tá cercado por espectadores, de ter que entreter a todo momento. A verdade é que essa liberdade de estar com alguém, com quem o silêncio ele não seja uma falha de roteiro e possa ser uma cena contemplativa, é muito mais leve, né. Porque quem quer se divertir com você, quer a sua presença, mas quem quer que você a divirta, quer o seu brilho, sem você, sei lá, sem se preocupar com quem segura a lanterna enquanto a bateria acaba. E eu observo isso nesse grande teatro que é a vida, né. Será que às vezes a gente prefere ser o coautor da peça ou o funcionário do mês do entretenimento alheio? Porque é um preço alto, sabe. Eu não sei se vale a pena. Enfim. E agora a gente vai com o Renan. O Renan ele tocou num vespeiro que é um prato cheio, né. E a gente pode arborizar legal nessa questão aí.
onde ele me pergunta se eu acho que a briga ideológica direita e esquerda é ruim para o desenvolvimento pessoal ou social. Ele perguntou o que eu acho. De resposta curta, sim, é péssimo. E o maior problema do desenvolvimento pessoal nessa briga é que a ideologia, ela parou de ser um mapa pro mundo e acaba virando um acessório de identidade, sabe? Porque as pessoas, elas acabam se definindo e definindo os outros como X ou Y. E elas param de pensar e passam a só reagir àquela questão. E o desenvolvimento pessoal, ele exige que você seja um terreno fértil para dúvida. A ideologia, ela é como um cimento curado. Se você torna essa sua ideologia, ou se você torna qualquer crítica a um político... Vem cá, Pim! O gato miando. Ou se você torna qualquer crítica a um político ou dogma como um ataque pessoal, a uma invasão domiciliar, eu vejo ego. Porque como que você vai crescer dentro dessa caixa, sabe? E socialmente falando, a gente acaba trocando o diálogo por um diagnóstico, porque quando a gente se coloca dentro dessa caixinha, a gente acaba não ouvindo o que o outro diz. A gente escuta para identificar de qual tribo ele é e para aplicar o rótulo. Cara, eu comecei a criar conteúdo pro YouTube recentemente e uma pessoa... Cara, eu não falei absolutamente nada sobre política. A pessoa foi lá e comentou no meu vídeo, petistinha. Mano, as pessoas estão muito doidinhas da cabeça, sabe? E nos vídeos também, assim, não só nos meus, mas nos de outros criadores, às vezes o assunto nem tem nada a ver, a pessoa vai lá e joga. Adivinhe quem que ela votou. Eu perguntei assim, tipo, cara, por que você está me ofendendo? E isso mata o desenvolvimento social, porque a sociedade é, por definição, o encontro dos opostos. O que mais me indignava quando eu trabalhava na universidade é que ou você era uma coisa ou você era outra. Isso é muito bizarro. Ah, se você falou isso, então você é de esquerda. Ah, usou aquele termo, então é de direita. Sabe? Nossa, eu ouvia tanta coisa absurda. E acaba que sem o conflito criativo de ideias, sobra só o conflito destrutivo das pessoas. E é o que a gente vê, né? É como a gente tentar tocar uma música usando apenas as cordas graves ou as cordas agudas. Vai sair som, mas não vai ser harmonia. Vai ser só um ruído insuportável. O Freud também, ele fala muito sobre como as pessoas muito parecidas brigam mais intensamente por detalhes mínimos para afirmar a sua identidade. E aqui no Brasil, muitas vezes a briga esquerda-direita, ela impede que a gente veja que no fundo a maioria quer as mesmas coisas. Quer segurança, é prato cheio, é liberdade. A briga ideológica, ela funciona como uma névoa baixa, ela impede que você veja o horizonte e faz você tropeçar na pedra que tá logo na sua frente, porque você tá ocupado demais gritando com quem tá tropeçando na mesma pedra, mas só que tá vindo da direção oposta, sabe? O que eu vejo é que a briga ideológica, ela pode ser um fast food da intelectualidade.
É muito mais fácil você comprar um combo revolucionário ou um box patriota com opiniões pré-fabricadas do que você cozinhar a tua própria linha de pensamento. Porque isso dá trabalho, exige você lavar a louça da autocrítica e às vezes queima a mão na realidade. E a gente tá agindo como, sei lá, torcedores de futebol que discutem a tática do jogo enquanto o estádio tá pegando fogo, cara. O desenvolvimento pessoal de quem quer ter razão acaba. Cara, é difícil, porque a razão e a paz, dependendo de como elas são colocadas, elas podem gerar esse conflito, sabe? Esse estresse. Para você que tem algum lado político, sendo que, como eu falei, no fim é uma briga por as mesmas coisas. Se te tirassem todas as suas convicções políticas hoje, o que sobraria da sua personalidade? O você que sobra é alguém que você gostaria de conhecer ou seria um vazio silencioso? E o que vocês acham até dessa polarização? Ela pode ser vista como um degrau ou um abismo na nossa evolução? Cara, é muito complicado. E eu me deparo agora com um sommelier de conexões. O Luan, ele diz que queria me conhecer. Ele fala, queria conhecer a senhorita, trocar uma filosofia de boteco, refletir sobre as conexões da vida. Ai, eu sei que é complicado. Nem todos. É muito complicado você conviver com. Você sobreviver, né, a uma certa arrogância acadêmica. É agradável a fumaça, o barulho de fundo, a disposição de você falar bobagens profundas ou profundidades bobas e, e faz falta hoje em dia, né? Porque eu vejo muito uma mística nisso. No boteco, a hierarquia, ela acaba caindo, né? Não importa se eu estudo psicanálise ou se o Luan é um mestre da teoria das cordas. Ali o que vale é a capacidade de sustentar o olhar e a ideia enquanto o mundo gira. O que eu entendo por conexões da vida, eu vejo quase como um ato de resistência. Trocar esse scroll infinito da tela pelo olho no olho finito de uma mesa de plástico. É onde a gente descobre, né, se a pessoa ela tem repertório ou se ela só decorou frases de efeito de algum perfil lifestyle no Instagram. Ai, eu nem vou falar nada a respeito disso. E o peso galanteador de outra época, não é mesmo? Conhecer a senhorita. O que é conhecer alguém hoje? É você saber o signo ou a banda favorita? O que é? Às vezes eu me pergunto, o que é conhecer o outro? Será que é você entender qual que é o abismo que a pessoa carrega? Como que ela aprendeu a dançar na beira dele? As conexões de vida, será que é na mesma perspectiva que eu tenho? Sabe, trocar essa ideia? São aqueles fios invisíveis que nos puxam para as pessoas específicas, talvez? Às vezes pode ser o destino, às vezes só a nossa carência projetando um significado cósmico de um oi sumida. Hoje em dia tá muito nos likes, né?
Só que ao mesmo momento, eu também vejo um certo perigo, assim, nas pessoas que interagem com o meu conteúdo. Às vezes eu começo a observar a quantidade de pedidos de casamento e pedidos de namoro que eu tive depois que eu comecei a criar conteúdo, e eu fico muito bolada com isso, cara. Porque é muito perigoso, cara. A gente vive na era da romantização do pensamento, né? E muita gente quer trocar a filosofia porque acha que isso dá uma aura de profundidade. Só que na hora de encarar a própria sombra, ou de pagar a conta da autocrítica, pede o check-out. E o que eu acho engraçado é porque todo mundo quer refletir sobre as conexões. Só que muitas vezes só quer entender por que eu sou assim e por que você tá aqui me ouvindo, sabe? É por isso que eu sou psicanalista, entendeu? Essas subjetividades que me faz ter fascínio pelo ser humano. Porque, bem no fim, cara, as conexões, elas são como o Wi-Fi de um bar de esquina. Às vezes o sinal é forte, mas a senha, ela é difícil. E outras vezes conecta rápido, mas a velocidade é de 1998. Esse tipo de convite, eu vou pensar se ele me soa uma busca por uma ressonância real ou só um jeito cult de tentar entrar na minha arquitetura mental. E quem sabe no resto eu vou pensar com carinho. A filosofia de boteco, ela é ótima, só que depende muito de quem tá sentado na cadeira da frente. Agora o Beto, ele me faz lembrar muitas coisas que me acercam. Porque é uma pergunta que equivale do metafísico, de um solo, de um solo de tu complexa, expansiva e que deixa a gente levemente tonto se a gente não estiver bem ancorado. O Beto diz: será que a mente humana é o melhor exemplo que temos do universo? E, cara, vamos tentar arborizar. Ai, eu chamo de antena, é o que comumente chamamos de mente, para ver se ela pode sintonizar o cosmos ou se é só um rádio de pilha com defeito. Eu tenho muitas opiniões, eu acho que trazer tão compactado aqui seria. Enfim, eu vou tentar resumir. A minha mente, ela começa. Ela abre várias abas no momento em que você me pergunta isso. O que eu acho muito bizarro na mente humana é que ela tem uma característica onde ela é a única parte do universo que resolveu dar um nome ao universo. Ela seria meio que o equivalente ao cosmos tentando entender a si mesmo por meio de um amontoado de gordura, eletricidade e memórias de infância. Eu parto do ponto de pensar de que se o universo é um oceano, a mente humana seria aquela gota d'água que por um instante ganhou consciência de que ela é molhada, tá ligado? Se somos, entre aspas, esse melhor exemplo, nós seríamos o equivalente a um exemplo metalinguístico. O universo, ele criou uma ferramenta tão sofisticada que agora a ferramenta simplesmente quer discutir o contrário da fabricação com o criador. O contrato da fabricação com o criador, basicamente. Sabe? Tem esse contrário, tem esse inverso. Assim como muitas pessoas têm medo da inteligência artificial se virar contra nós, né? Aí eu começo a olhar assim. Pô, o universo ele tem trilhões de galáxias, buracos negros e uma escala de tempo que faz a nossa
Existência parece ser um espirro, né? O que são 100 anos? Não é nada. Já a nossa mente, ela tem cerca aí de, 86 bilhões de neurônios e conexões sinápticas que superam em número as estrelas da nossa galáxia. É tipo a gente olhar pra supernova e dizer, nossa, que profundo, isso me lembra o que eu senti quando eu terminei aquele namoro em 2019. Nós temos a mania de antropomorfizar o infinito, né? Porque a mente, sei lá, ela pode não ser o melhor exemplo de tamanho, mas eu acredito que ela pode ser o melhor exemplo de intensidade, de subjetividade, como eu sempre digo. Tem alguns filósofos e alguns físicos que convergem na ideia onde eles sugerem que a mente não cria o pensamento, mas o capta, como um televisor capta o sinal, sabe? E cara, se for isso, Beto, tu tens razão. A mente, ela é o melhor exemplo do universo, porque ela é o ponto de encontro entre o caos lá fora e a ordem aqui dentro. Eu li alguma coisa referente a isso, não quero entrar muito nesses assuntos, mas onde fala sobre o micro e o macro, né? Porque sem a mente para observar, o universo ele é apenas um amontoado de matéria escura e silêncio. Sem ninguém para dizer, ei, aquele pôr do sol ficaria ótimo no meu feed. Eu acho que a gente dizer que a mente é o melhor exemplo do universo é como o celular dizer que o melhor exemplo é a internet, sei lá. Eu acho que é um ego de 250 mil anos de evolução falando muito mais alto, sabe? Mano, a mente é fantástica, assim, tanto que eu dedico dias, horas e quase essa minha vidinha que eu me entendo por gente estudando isso. Só que ela é o único lugar no universo onde a gente pode perder, né, as chaves do carro enquanto elas estão na sua mão, assim. Eu já cheguei a procurar o meu celular com a lanterna do celular, cara. O universo é muito preciso. É como eu digo, ele é matemático. Absolutamente, a matemática está em todas as coisas. Todas as coisas. A mente humana, eu vejo ela como um rascunho genial, só que cheio de rasuras e bugs emocionais, sabe? Eu fico pensando, se a nossa mente ela é o espelho do universo, o que diz sobre o cosmos o fato de que a gente gasta metade desse potencial processando traumas imaginários e a outra metade escolhendo qual série vai assistir enquanto a janta esfria, sabe? Então, a gente também. Ai, cara, mano, eu gosto muito de falar sobre esses assuntos. Eu não quero arborizar tanto, por mais que eu tenha dito que eu gostaria de arborizar. A gente pode estar explorando mais sobre. Mas é muito interessante. A mente humana me fascina, de fato. E, cara, eu li umas 4 perguntas. Deixa eu ver no meu caderninho de anotações aqui as pessoas que me trouxeram. Eu parei no Beto. 4 perguntas, exatamente. Mano, vou ter que fazer uma parte 2. Que eu arborizei legal. Esse era o intuito. Então, estarei arborizando no próximo episódio. Obrigada a quem me acompanhou nesses pensamentos pensantes. E até logo. Sigam nas redes sociais. E se você gostou desse quadro, legal. Se você não gostou, paciência.
vai ter parte 2, 3, 4, quantas forem necessárias. E segue lá no Instagram para você não perder as caixinhas, para que você possa aparecer aqui no podcast, no próximo episódio, quem sabe. Eu tô com um canal no YouTube. É só você clicar ali no link e você vai ver todas as coisas que eu tenho feito. E tamo junto. Obrigadinhos. Até a